todos, que sejamos todos bem-vindos de ambos os planos, que possamos aproveitar todos os ensinamentos do Evangelho que foram trazidos aqui. Boa tarde também daqueles que nos assistirão pelas nossas redes sociais, onde poderemos entrar nos lares, usando da tecnologia, para levar essa mensagem do Cristo. Vamos abrir com uma reflexão com a mensagem da obra Fala com Deus, do Lourival Lopes. Cuidar do santuário interno. Deus, meu Pai, entra bem no âmago de mim, lá onde nem mesmo eu posso chegar. É de lá, do mais profundo, do íntimo mais íntimo, que surgem os raios de luz e trevas que forjam os pensamentos. É nesse lugar onde mais preciso de uma energia poderosa, um estímulo de despertar, uma amenidade, uma felicidade. E só tu podes fazer isso, pois és a essência do mundo. Nenhuma pessoa, nem mesmo a que me é mais chegada, pode como tu. Entrar no meu santuário interior é propiciar um verdadeiro despertar. Recebendo as tuas luzes e energias, o meu ser toma fôlego e se vê em condições de ser alegre e esperançoso, de vez que está seguro e reconfortado. Agradeço-te porque tu existes, me amas e me fazes participar do banquete da vida. Obrigado, Deus, muito obrigado. Com essa oração, onde rogamos que Deus entre em nosso santuário mais íntimo, em nossa alma, em nossos corações, ou seja, rogando da energia mais pura, mais elevada, que faça morada em nosso íntimo, nos trazendo a paz, o equilíbrio interior, trazendo a elevação que nos coloca em sintonia com o nosso anjo de guarda, com os benfeitores espirituais, que por essa sintonia nos guiam, nos inspiram e nos protegem nas nossas decisões, às vezes tão difíceis ainda, na nossa evolução, que estamos crescendo em direção a essa perfeição, ao encontro dessa energia, desse Deus, dessa pureza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, assim será. Assim passamos a palavra à nossa companheira, nossa irmã Elizabeth, que trará as reflexões do Evangelho para nós nessa tarde, que a espiritualidade, que os benfeitores ilumine e inspirem nossas irmãs nesse trabalho. Uma boa tarde a todos, sejamos todos muito bem-vindos. Que o Pai, através de seus mensageiros, nos envolva, conforme o irmão falou, para que nós possamos estar abertos a tudo aquilo que vem do alto, as mensagens, que certamente nos tornarão pessoas mais felizes, mais equilibradas, porque sabedoras das grandes verdades do Cristo. Nós fizemos um trabalho no Evangelho de João.
E eu colhi do Evangelho de João várias citações, todas as citações em que Jesus começa dizendo: eu sou. Mas quem foi João? Um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, é citado como o discípulo que mais Jesus amava, está lá no próprio João 13, 23. Isso aparece somente na última ceia, essa passagem que João é chamado o discípulo que Jesus amava. O que ocorre é que o amor de João por Jesus era visível, claro, notório. Era o mais apegado a ele. Natural de Betsaida, ele exercia na juventude a profissão de pescador. Fora discípulo de João Batista. É autor do 4º evangelho, considerado o evangelho espiritual, escrito depois dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Por que evangelhos sinóticos? Porque eles têm histórias em comuns, eles se parecem muito e apresentam, parece, um Jesus mais humano. Porque destacava fatos comuns das suas pregações, dos seus milagres, e são fontes de informação muito importantes e históricas da vida de Jesus. O Evangelho de João descreve Jesus como Messias, isto é, caráter divino de quem faz a redenção absoluta do mundo. Parece pouco interessado nesse Jesus histórico, menos interessado na vida de Jesus, mas olha mais este aspecto espiritual. João ainda escreveu 3 epístolas, que eram aquelas cartas que eram escritas naquela época, e escreveu a obra Apocalipse. No capítulo 4 da obra Boa Nova, do Irmão X, psicografia de Chico Xavier, narra o primeiro encontro de Jesus com os irmãos João e Tiago, que pescavam às margens do Tiberíades. O mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens do Tiberíades e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João já conheciam Jesus das pregações do Batista e o tinham ouvido na véspera. Tomados de emoção, se lançaram para ele transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes, como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações. Os 2 rapazes galileus exultavam de paz e alegria. Os 2 rapazes galileus eram de temperamento apaixonado. Estamos nos referindo, então, a esses 2, a Tiago e João. Profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou das mãos do Senhor e beijava-as afetosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a mão sobre os ombros em amoroso transporte. Divaldo Franco, na obra Encontro com Jesus, narra que João, muito jovem ainda, encantou-se por Jesus e de tal forma ele se integrou no Espírito do Cristo com um amor tão profundo que a ele o mestre referiu-se emocionado. Este não provará da morte. Uma linguagem simbólica, querendo explicar que não provaria do sacrifício, pois todos os outros discípulos tiveram morte violenta. João participou dos momentos mais expressivos da vida do Mestre.
assistiu ao seu julgamento e à crucificação. Recebe a bênção de proteger Maria, mãe de Jesus, mas por certo desejava ser também protegido por essa mulher que era todo amor, a mãe do Cristo. Foi o único evangelista que relatou a promessa do Consolador, que está lá em 14:26. Mas o Paráclito, que é o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos trará à memória quanto vos disse. E foi no Evangelho de João, de 21 capítulos, 878 versículos, que encontramos várias afirmativas do Cristo, iniciadas por Eu sou e documentadas pelo evangelista João. E fomos anotando cada uma dessas citações, onde Jesus menciona esta afirmação e o contexto em que elas aconteceram. Está lá no Evangelho de João 6,35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ao se declarar o pão da vida, Jesus quis dizer que ele é o Evangelho vivo, que desceu dos céus para alimentar os habitantes da terra. A sua moral é o alimento que sacia a fome de quem deseja alimentar a sua alma. E no mesmo capítulo 6, versículo 51, diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, pois quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então entendemos que aquele que se alimenta do pão do céu e bebe da água da vida doados por Jesus, começa a atingir um nível de paz interior que nenhuma dificuldade, nenhum tropeço da vida poderá derrubar a sua fé. Neste mesmo capítulo 6, que era muito grande para eu ler todo, eu peguei lá no versículo 27. Esforçai-vos, não pelo alimento que perece, e sim pelo alimento que permanece a vida inteira. E lá no versículo 32, meu Pai é que vos dará o verdadeiro pão do céu. No capítulo 8, versículo 12, lê-se: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ao se declarar a luz do mundo, Jesus quis dizer que desde que fundou este planeta, sob as ordens do Eterno Pai, trouxe para cá várias instâncias do universo, espíritos endividados perante a lei para levar-nos à redenção. Reunido neste planeta filhos de Deus, que nos equivocamos em outros tempos, ele traçou as diretrizes divinas em seu Evangelho para levar-nos à iluminação, após um longo período nas trevas, em planetas de expiação e de provas. O Espírito Francisco do Espírito Santo, Francisco de Paula Vitor, na obra Quem é o Cristo, psicografada por Raul Teixeira, magistralmente interpreta esta passagem. Jesus, em se apresentando como a luz do mundo, com certeza ansiava que houvesse claridade nos entrosamentos humanos. Veja que coisa importante isso aí. Claridade nos entrosamentos humanos, em quaisquer níveis, o que permitiria que a humanidade fosse bafejada pelos ventos do inestancável crescimento espiritual. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Encorajemo-nos mediante essa certeza de que Ele é a nossa mais intensa luz, a fim de que sejam desfeitas as milenárias trevas que remanescem no seio da humanidade por se moverem dentro de nós. Atentos a essa verdade, avancemos, valorosos e decididos a transformar nossa intimidade
em esplendoroso campo de intensa luminosidade, em estuário de inefável luz que apontará a nossa conquista superior, a nossa felicidade, fazendo brilhar a nossa própria luz. Lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Jesus lá passeava quando um grupo de judeus o rodearam e perguntaram: até quando nos deixarás na dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas é que testemunham a respeito de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. João 10, 22 a 26. Então Jesus, ao declarar-se esse bom pastor, ele quis dizer que ele é o foco para onde as suas ovelhas devem dirigir a sua atenção. Ele propicia ao seu rebanho terrestre as possibilidades de modificar para melhor o nosso padrão de vida durante a existência. Ele não quer o nosso ressurgimento no circuito da matéria se converta numa insignificante passagem da alma, apenas pela experiência biológica. Mas ele quer de nós um movimento muito intenso para a luz do Criador. Lá no capítulo 10, ainda versículo 9 e 10, mais abaixo. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará alimento. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Ao se declarar a porta das ovelhas, Jesus quis dizer que ele é a única passagem para aqueles que, por meio de muitas lutas e tribulações redentoras, desejam entrar pela porta no reino dos céus. A crosta terrestre, onde nos encontramos, é um hospital abençoado, porque todos nós estamos aqui ainda adoecidos por andarmos afastados em alguma existência ou nesta existência mesmo das leis divinas. E é só praticando o Evangelho de Jesus que nós encontraremos o remédio para a nossa cura, o remédio para a cura da nossa alma. E a carta de alforria para que nós sejamos libertos espiritualmente. Como lemos no versículo 9 de João, só neles teremos esta vida em abundância, quer dizer, uma vida em plenitude, a que todos nós almejamos. No capítulo seguinte, de número 11, versículos 25 e 26, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? A ressurreição está aliada à vida. Por quê? Não basta ressurgir do espírito nos cenários do mundo, mas há de ressurgir o espírito para a vida. Essa vida em abundância de que fala o Cristo. Dar sequência a um movimento de cada vez mais progresso por meio das nossas experiências educativas. Ao se declarar que Ele é a ressurreição e a vida, Jesus nos diz para que nós nos libertemos das amarras da matéria, aquelas que nos prendem ao mundo das coisas perecíveis, quando adotarmos o Evangelho como instrumento de libertação. Essa citação de Jesus, eu sou a ressurreição, a verdade e a vida, refere-se àquele momento em que ele chega a Betânia, distante 3 quilômetros de Jerusalém,
ficou sabendo que Lázaro havia morrido e havia sido sepultado há 4 dias. Sabe-se que Jesus era muito ligado à família de Marta, Maria e Lázaro. Então, quando ele chegou a Betânia, Marta, irmã de Maria, correu para ele e lhe disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sei, porém, que tudo que tu pedes a Deus, ele te concede. Nos ajuda. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará ainda hoje. Está lá no versículo 23 do capítulo 11. Mas essa ressurreição de que fala Jesus, neste versículo que eu falei, é superior àquela concedida a Lázaro. Porque naquela ressurreição, assim propriamente falada, por ignorância daquele tempo, Lázaro teve seu corpo regenerado pelo sopro, pelo impulso que lhe foram direcionados pelo Cristo. Ele voltou à vida para morrer mais tarde como qualquer ser comum. Foi uma experiência de quase morte que ele teve e nada mais. Mas Jesus nos quer ressuscitados, sim, mas ressuscitados espiritualmente, através de uma vida vivida na direção do bem. Lá no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E as palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Capítulo 14, versículos 6, 9 e 10. Essa citação de Jesus prende-se a um momento nostálgico de despedida após a última ceia e o lava-pés. Jesus conforta seus discípulos, dizendo-lhes que ele se vai, mas há de preparar-lhes um lugar e voltar para levá-los consigo. É quando Tomé diz: não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? E ainda Filipe também pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. É quando Jesus se declara caminho, verdade e vida. Parece enfeixar em si todas as necessidades que nós temos aqui neste nosso planeta. Se estamos perdidos, sem saber que rumo tomar, Jesus é o caminho. Se estamos em dúvida, sem saber em que acreditar, Jesus é a verdade. Se nos sentimos esmorecidos, sem forças para nos reanimarmos, Jesus é a vida. Observemos que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, e não disse ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque o Pai estava nele e ele estava no Pai. Mas na sua infinita humildade, ele tudo reportava ao Pai. As obras que eu faço, né, é o Pai que prodigaliza. Ele sempre se referia como apenas o instrumento do Pai. Tudo reportava ao Pai, como se tudo aquilo que ele fez fosse obra do divino e não fosse obra do seu Espírito superior aqui na Terra. No capítulo 15 agora, vai até de 1 a 17, nós vamos ver só de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. E aqui nesta mesma obra, Quem é o Cristo, do Francisco Espírito Santo Neto, ele dá uma interpretação belíssima essa passagem do Cristo. Era ele, sem contestação, a expressão do vigor do parreiral, a oferecer tudo que direta e indiretamente o ser humano dele pode obter. Entretanto,
de modo perfeitamente coerente, afirmou que enquanto representava as ramagens viçosas, os seus discípulos seriam as varas de apoio. Sim, as varas. Não obstante não guardem a mesma condição das ramas verdes, é sobre as varas que se distendem as ramagens, alongando-se, levando tão mais longe quanto possam, estender-se as belezas e os viços do vinhedo. A rama cheia de verdor é tanto mais útil quanto mais se espraia sobre os lenhos secos que a sustentam. Essa é a razão que o fez recomendar-nos: ide e pregai. Esse é o motivo que o levou a enviar 72 pregadores da mensagem a várias regiões, 2 a 2. Esse é o porquê de ter em Saulo de Tarso o vaso escolhido para divulgar, como divulgou, os conteúdos da lei divina que ele viera despertar no mundo. Espírito celeste, de consciência profundamente clara, Jesus compreendia que não lograria êxito aquilo que trouxera para as almas terrenas se não dispusesse de vozes lúcidas que se espalhassem, conduzindo presas a si, por meio de espirituais gavinhas, o frescor das ramadas verdes dos ensinamentos do mundo maior. E Jesus é essa rama pungente de vida, que, ao se apoiar em nossas pequenas condições de varas, vai nos ensinando a reverdecer, florir e frutecer para um futuro que operosos e humildes aguardamos. Ao ouvirmos apenas, meus irmãos, as 7 passagens do Evangelho, onde Jesus começa dizendo: Eu sou, compreendemos que Jesus é a entidade mais completa que em todos os tempos desceu ao mundo. Ele é um com o Pai. Veio à Terra como Filho de Deus, mas preferiu denominar-se Filho do Homem, para melhor identificar-nos com Ele. Mas se nos acharmos por um instante pequenos diante da grandeza do Cristo, não nos esqueçamos que somos, em primeiro lugar, filhos de Deus. E fomos convidados por Jesus a entrar no seu reino. Portanto, não nos permitamos fraquejar na fé. Temos 1000 razões para afirmar: eu sou filho de Deus, eu nasci para ser um vencedor, eu já estou a caminho de ser um com Jesus, nosso Senhor. E um palestrante que esteve aqui na casa nos disse assim: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono do mundo. Ele nos disse que nós somos deuses. Trazemos conosco o progresso como a bolota oculta o carvalho. Sim, nós somos deuses, porque temos à nossa disposição o pão do céu, a água da vida e a cura divina disponibilizados, tudo no seu Evangelho. E quantas pessoas levam uma vida moralmente miseráveis, acovardados diante dos disparates da vida, esquecidos que são o templo de Deus vivo, a verdadeira sede da plenitude espiritual. Jesus afirmou: eu sou e não eu fui, ou eu serei. Aí está neste eu sou contido o presente, o hoje, a hora aprazada, porque Jesus é, Ele está, Ele permanece, Ele fica ao nosso lado, nessa caminhada que empreitamos a cada alvorecer, rumo ao seu reino de amor e de paz. Palavras de Emmanuel. Nem cedo, nem tarde, o presente é hoje. O passado está no arquivo e o futuro, uma indagação. Faze o bem agora, pois na maioria dos casos, o depois significa fora do tempo ou tarde demais. E Bezerra de Menezes nos aconselha assim: ide, pois, vivei Jesus divulgando-o pelo exemplo, pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações. Muito obrigada.
Então, depois de ouvirmos essas reflexões, essas interpretações do Mestre, do Governador da Terra, nos unamos em oração, naquela prece rogativa pela saúde do corpo, do espírito, de todos nós aqui presentes, de ambos os planos, daqueles que estão ou nos assistindo ou nos assistirão no futuro, que coloquem sua água para serem magnetizada, fluidificada pelas entidades espirituais, que servirá como um remédio do corpo e da alma. Que possamos rogar pela cura dos males e das dores de todos aqueles que já entenderam a mensagem da dor, que, como Joana de Ângeles nos ensina no livro Plenitude, a dor não é uma inimiga, e sim uma amiga que vem nos alertar de alguns equívocos que nós cometemos. Desde que não nos revoltemos diante dela, podemos aprender com ela, podemos modificar o nosso caminho, podemos nos elevar como espíritos encaminhada que somos. Então oremos por todos aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, seus lares, casas de acolhimento, cárceres, nas ruas, onde quer que alguém esteja passando por essa prova dura, que possa chegar esse lenitivo, se possível, a cura. Se não for possível, que eles tenham esse entendimento, essa compreensão e saibam tirar o ensinamento do momento que ora vivem, com a certeza de que nenhuma dor é eterna. Aqueles que já deixaram essa pátria física, que estejam na espiritualidade, porventura passando por algum tipo de aflição também, que possam estar receptivos às caravanas de benfeitores espirituais, que o acolham, o esclareçam e os preparem para a retomada do seu próprio crescimento. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração das criaturas a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma fagulha de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o
espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Agradecemos a todos que nos acompanharam em seus lares, rogando muita paz em todos os corações, e aqueles que nos assistem aqui presencialmente, convidamos para os trabalhos de paz, para todos que desejarem, podendo permanecer em seus lugares, que serão conduzidos à Câmara, onde receberemos tudo aquilo que nosso mérito já permite e que nos é necessário, nos mantendo o pensamento elevado, em estado de oração, para melhor aproveitarmos todos os fluidos que a espiritualidade reservou a cada um de nós. Uma boa tarde.